Fala, tricolada, belezinha? Vai um cafezinho aí? Ó. De cinema, hein? De cinema esse café aqui. Cara, olha só, tudo indica. Deixa o like, se inscreva, compartilha, bibibi, bobobó. Tudo indica que o Lelê, aquele camarada que entra no segundo tempo. Eita, Lelê. Tá emprestado pelo Itaboraí Profute até o final desse ano ao Fluminense. O Fluminense vai exercer a opção de compra e vai ficar com o jogador. Olha aí. Deixe seu comentário. Tu acha que o Fluminense deve fazer isso? O Fluminense tá com dinheiro, quer gastar. Ó, tudo indica que o Lelê continuará no Fluminense para 2024, hein? Com contrato de empréstimo até o fim deste ano, o Fluminense deve exercer a opção de compra e seguir com o atacante para a próxima temporada. Olha que legal. Ele conta com o apoio do Fernando Diniz. Ah, porra, aí se conta com o Fernando Diniz, então tá bem pra caramba. Ele é o técnico, né? Que é um dos grandes entusiastas da permanência do atacante. O contrato de empréstimo é válido até 31 de dezembro, que também é a data limite para o Fluminense sinalizar ao Itaboraí Profute a sua intenção de comprar e fechar o negócio. Quanto? Por quanto o Fluminense vai ter que pagar para ficar com o Lelê? São 4 milhões de reais. É isso aí. É mole? 4 milhões de reais o Fluminense vai desembolsar para ficar em definitivo com o Lelê. Tem uns clubes brasileiros aí interessados no Lelê. Estão de olho, estão observando, estão esperando a situação do Fluminense, se o Fluminense fica ou não com o jogador, se entra no circuito aí. Estão esperando o Fluminense definir. Ele tem um contrato ali, final do empréstimo, o Fluminense exercer a opção de compra, ele fica no Fluminense. Caso o Fluminense não queira, tem clube da Série A interessado no Lelê, mesmo com as atuações de mequetrefe do nosso querido atacante. Olha só, o empréstimo, o Fluminense pagou 500 mil reais pelo empréstimo do Lelê. Agora eu vou dizer aqui minha opinião. Antes de dizer minha opinião, isso aqui é importante trazer para vocês também um dos motivos da permanência do Lelê no Fluminense. Ó, o Diniz acredita que o Lelê terá uma curva de evolução se fizer uma pré-temporada completa com o elenco tricolor. Fazer uma pré-temporada com Volta Redonda é uma coisa. Lelê entrou no meio do caminho, já tinha acabado a pré-temporada do Fluminense. Ele jogou o campeonato, se vocês não lembram, ele jogou o campeonato carioca pelo Volta Redonda, e muito bem. Quem sabe fazer gol, quem joga bem no campeonato carioca, contra os grandes, ele não fez gol em time Bambala e Arimateia no campeonato estadual, não, fez gol em time grande, como Botafogo, Vasco. Então ele partiu para cima e fez um baita campeonato carioca, senão o Diniz não teria pedido a contratação dele. E a comissão técnica, a diretoria do Fluminense não tivesse dado o aval. Se deram é porque viram no jogador atributos interessantes para compor o elenco. No Fluminense as coisas não evoluíram. Contra o América Mineiro, lá no Independência, ele jogou muito bem. Fez 2 gols, ele fez uma dupla de ataque com o JK, acho que o JK fez 2, ele fez 2 também. E depois o Lelê não jogou mais. A ideia do Fernando Diniz, da comissão técnica, é ficar com o jogador, pagar esses 4 milhões de reais e fazer uma pré-temporada com ele no início, ali, Campeonato Carioca, agora é time grande, irmão. Agora no Fluminense, essa pré-temporada pode salvar a carreira do jogador e a permanência dele no Fluminense. Eu acho que é válido, a minha opinião, eu acho que ele é um atacante alto, sabe fazer gol, ele mostrou isso no Campeonato Carioca. Falta realmente uma pré-temporada decente num clube grande. É torcedor do Fluminense, é torcedor fanático do Fluminense. E se o Fernando Diniz está achando que esse jogador pode acrescentar alguma coisa ao Fluminense, vale a aposta, né? Mais pelo Fernando Diniz, mais pela fé do Fernando Diniz no jogador, do que as próprias apresentações do Lelê durante o Campeonato Brasileiro, Libertadores e as competições que o Fluminense disputou. Eu sou a favor dessa compra, da aquisição em definitivo do Lelê, mais pela opinião do Fernando Diniz do que as atuações do jogador. Se o Fernando Diniz acredita nele, eu acho que podemos ir por esse caminho. Rapaz, o Fluminense foi muito criticado aí por ter colocado o time reserva contra o Palmeiras, e dos motivos do Fluminense ter colocado o time reserva contra o Palmeiras era o gramado Allianz Parque, né? Falaram, o Diniz está usando do gramado para justificar um time reserva, para entregar o jogo para o Palmeiras. Olha o que o Abel Ferreira falou após o jogo na coletiva. Olha o que ele disse. Já que dizem que sou chato, digo que este gramado tem que ser trocado urgentemente. Não quero saber quem vai pagar, se a W Torre ou o Palmeiras.
Não quero saber. Esse gramado não está em condições de continuar a jogar futebol. Palavras do Abel Ferreira. Para esses jornalistas aí, esses Flaprés que está criticando o Fernando Diniz por colocar um time reserva às portas de um Mundial, tá? Nesse momento é um risco para lesões de jogadores. Olha só, se eu tivesse no lugar do Fernando Diniz, teria feito exatamente a mesma coisa. Daí ele elogia o Diniz, diz que o Diniz é um dos melhores treinadores do Brasil, é o selecionador nacional, disse que ligou para ele para agradecer as palavras do Fernando Diniz ao Endrick, ao trabalho dele, e aquela rasgação de seda pelo telefone, usando o Endrick para um baba-ovo. Olha só, tá vendo? Viu? O próprio treinador do Palmeiras, virtual campeão brasileiro, reconheceu, dono do gramado, né, o responsável pelo gramado ali, reconheceu que o gramado tá uma merda. Ele falou também do show da Taylor Swift, que foram encontrados no gramado após o show pulseiras metálicas no gramado, tiveram que fazer uma limpeza, um pente fino. Então justifica o Fluminense ter colocado o time reserva contra o Palmeiras. Só a imprensa que quer criar cavalo de batalha, quer enfeitar o pavão, falando que o Fluminense quis entregar o jogo. Não quis. O problema é que o gramado é ruim e corre risco de lesão. Não é só palavras do Fernando Diniz, é palavras do próprio Abel Ferreira, confirmando e concordando com o Fernando Diniz dizendo que faria o mesmo no lugar dele. Rapaziada, tem notícia boa, hein? Samuel Xavier. Essa notícia aqui é para ganhar um like, para ganhar a inscrição e compartilhamento. Olha que o GE, Globoesporte.com, trouxe sobre Samuel Xavier. Após sofrer uma entorse no joelho esquerdo, o lateral direito Samuel Xavier está próximo de retornar ao Fluminense. Tanto que, devido à sua rápida recuperação, existe a chance dele ser relacionado para a partida contra o Grêmio. Olha aí. Na próxima quarta-feira, no Maracanã, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, que legal, hein? No último jogo do Campeonato Brasileiro, o time completo do Fluminense para se despedir da torcida, entrar no avião, ir para a Arábia Saudita e vamos pro Caneco. É a última partida antes de disputar o Mundial. Vamos lá, nos últimos dias ele ainda sentia limitações nos movimentos, o que foi passando com o decorrer da semana. Aí o Samuel foi evoluindo e melhorando. Em entrevista coletiva após a partida contra o Palmeiras, o técnico Fernando Diniz falou sobre a situação do Samuel Xavier. Ele disse o seguinte: ele tem evoluído muito bem e tem chances de atuar contra o Grêmio. Palavras do próprio Fernando Diniz afirmando que o Samuel Xavier pode ter condições de atuar contra o Grêmio. Evoluiu muito bem, o processo foi muito acelerado. Não sei se fica muito em cima, se é perigoso botar no jogo contra o Grêmio. O Grêmio quer ficar no G4, vai jogar serinho contra o Fluminense. O Grêmio é um time pesado, um time que chega junto. E precisando da vitória, mas não precisa nem tanto assim, não sei se seria arriscado colocar o Samuel para jogar, mas pelo menos ali no segundo tempo, entrando alguns minutos, só de saber que ele vai ser relacionado para a partida contra o Grêmio, não precisa nem jogar, bota o Guga, ele entra no segundo tempo para ganhar um pouquinho de ritmo de jogo. Já é uma baita notícia para o Mundial de Clubes, essa recuperação. E para a gente fechar, o Gabriel Martins, né, o jogador do Fluminense, moleque de Xerém, que estava emprestado à Ferroviário, ele não vai ter o seu contrato renovado com o Fluminense, termina agora, dia 31 de dezembro. O Fluminense optou em não renovar o contrato do Gabriel Martins. Eu gostava desse jogador, atacante de lado ali pela ponta esquerda, mas perdeu espaço, foi emprestado, estava na Ferroviário. O Fluminense não vai renovar o seu contrato e deve ficar por lá, em definitivo, com o Ferroviário. É isso aí, Gabriel Martins, boa sorte na carreira, tudo de bom, e um dia volta. Ele prometeu voltar no Instagram, agradeceu o Fluminense, falou que voltaria um dia, tomara. Bom jogador. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Tô indo nessa.